Pronto. Gente, então vamos lá, né? Vamos começar mais um dia de aula aqui na nossa disciplina de Lógica Matemática do curso de Ciência da Computação da Universidade Estadual da Acaraú. Peço encarecidamente aos meus queridos alunos que estão aí do outro lado da tela, né, acompanhando essa aula, que registrem sua presença aí no chat, certo? Escrevam aí presente. E vamos ao nosso assunto de hoje. Nosso assunto de hoje é um dos tópicos mais importantes desse nosso estudo da lógica proposicional. Ele é importante porque as noções de consequência lógica e de equivalência lógica, assim como muitas outras coisas que a gente já viu, vão acompanhar vocês ao longo do nosso estudo na disciplina de lógica matemática, bem como, né, em outras disciplinas que envolvam essas ideias de consequência e de equivalência, certo? A equivalência e a consequência são dois conceitos que nós estamos vendo na perspectiva matemática, eles também são empregados em outros campos do conhecimento, certo? Então é importante vocês se ligarem nisso, porque compreendendo bem consequência e equivalência lógica, né, vocês vão poder aplicar isso em outras áreas também. Bem, vamos aqui para o nosso quiz de hoje, como é que foi o resultado. Eu dei uma olhada rapidinha e percebi que esse quiz ele foi mais complicadinho para vocês, né? Certo? Como eu havia avisado para vocês anteriormente, esse é um assunto um tanto quanto espinhoso, certo? Então, não é de se admirar, né, se você tiver tirado uma nota não muito alta e tal, não vai ficar desapontado, não. Isso é normal, acontece. Bem, nossa primeira pergunta diz o seguinte: o conceito de consequência lógica está intimamente relacionado aqui com conectivo. Então, lá nas gravações, vocês devem ter visto que a consequência lógica ela tem uma íntima relação com o conectivo da condicional. Ou seja, se eu quero verificar que determinada fórmula ela é consequência lógica de outra fórmula ou de um conjunto de fórmulas, eu posso simplesmente construir uma tabela verdade, né, utilizando como conectivo principal o conectivo da condicional e colocar essa fórmula que eu desejo saber se é consequência lógica, colocar ela como consequente da condicional, e a fórmula que eu espero que ela tenha como consequência lógica a fórmula que eu falei anteriormente, eu coloco uma antecedente. Então, você já, de antemão, você já fica bem ciente. Se eu quero verificar a existência ou não da relação de consequência lógica, eu posso me valer do conectivo da condicional e verificar se essa condicional é tautológica ou válida, certo? Tanto faz para o significado da coisa. Adson, são ao todo 19 quizzes, certo? Não se preocupe não que tem muito quiz ainda pela frente. Bom, a maioria da galera acertou aqui, condicional, beleza, certo? Vamos adiante. Dizemos que uma fórmula B é consequência lógica de outra fórmula A se toda valoração que satisfaz B também satisfaz A. É falso porque é o contrário, certo? Então, a gente diz que uma fórmula B é consequência lógica de uma fórmula A se toda vez que eu tiver na fórmula A valoração ou interpretação igual a V, na fórmula B eu também terei V. Deixa eu ver aqui a pergunta do Iago. Iago, talvez no meio da disciplina, acho que lá para o meio de outubro a gente já vai fazer essa primeira bateria de segunda chamada, certo? Eu vou fazer duas segundas chamadas de quizzes, né? Porque são muitos, então se eu deixar tudo para o final vai ficar meio complicado. Beleza? Bem, vamos aqui adiante. A fórmula P condicional R é consequência lógica de P conjunção R condicional R, né? Então, para você fazer isso, você teria que fazer o quê? Teria que construir uma tabela verdade, né? Se eu não me engano, a gente fez isso aqui, eu acho que tinha uma figura, né? Deixa eu analisar aqui direitinho. Pronto, está aqui. Então, a partir dessa figura, nós podemos verificar se uma determinada fórmula ela é consequência lógica de outra ou não. Então, aproveito também para chamar a atenção de vocês para esse símbolo aqui. Esse símbolo, que eu me lembro que teve um colega, ou foi uma colega de vocês, que perguntou se era negação, né, talvez se confundiu com o conectivo, o operador de negação do C, né, que é ponto de interrogação igual. Ele não é um conectivo, ele é um símbolo,
e ele também não faz parte da linguagem da lógica proposicional. Ele faz parte da metalinguagem, tá bom? Então, não confundam, não andem por aí dizendo que esse símbolo aqui é um símbolo da linguagem da lógica proposicional. Ele não é, certo? Ele é um símbolo que denota uma relação, que é a relação de equivalência lógica. E na relação de equivalência lógica, nós temos o seguinte: nós temos essa fórmula aqui e temos essa outra fórmula. Então, quando eu apresento isso daqui, eu estou dizendo, né, que essa fórmula P condicional R, ela é consequência lógica dessa outra fórmula aqui anterior. Uma outra maneira de eu me expressar com relação à consequência lógica é dizer que essa condicional P conjunção Q condicional R, ela implica logicamente em P condicional R, certo? Então, implicação lógica e consequência lógica são dois sinônimos. Então, vocês vão observar na literatura que tem autor que utiliza consequência lógica, tem autor que utiliza implicação lógica, mas está falando da mesma coisa. Então, o que é que a gente vai observar aqui? O que é que a gente precisa observar para analisar a tabela verdade e dizer se essa fórmula aqui é consequência lógica dessa outra ou não? Você vai verificar se toda vez que essa primeira condicional, P conjunção Q condicional R, toda vez que ela for verdadeira, essa segunda condicional, ela também será verdadeira. Aí você vai observar que nessa linha 5, eu tenho uma situação em que a minha primeira condicional é verdadeira, porém a minha segunda condicional não é verdadeira. Basta essa linha 5 para me dizer que não há relação de consequência lógica entre essas duas FBFs, correto? Então, que vocês não esqueçam mais disso daqui. Ah, professor, existe somente a tabela verdade como método para verificar se existe a relação de consequência lógica ou não? Não, a gente vai ver no exercício mais tarde, daqui a pouco, que nós podemos fazer essa verificação a partir de um método menos formal, certo? Que é um método dedutivo, tá bom? A tabela verdade é muito prática, porém ela pode ser um pouco trabalhosa dependendo da quantidade de símbolos proposicionais que você vai ter, certo? Entendido? Vamos voltar lá para nossas respostas. Beleza? Vamos lá. Bem, que já passei. Vamos aqui para a seguinte. Seja gama, essa letra grega se chama gama, um conjunto de fórmulas e A e B fórmulas. Então, gama e A implica logicamente em B, né? Se somente se, gama implica logicamente em A condicional B. Esse símbolo aqui, turma, essa setinha, ela também pode ser utilizada, ela também é utilizada na literatura para denotar a relação de implicação ou de consequência lógica, certo? Entendido? Ele também pode ser utilizado. Eu acho que eu até falei isso em algum dos vídeos de gravação. Então, isso daqui é o quê? É o chamado teorema da dedução, certo? Então, vocês devem ter visto lá nas gravações a demonstração do teorema da dedução. Aquela demonstração é uma demonstração um tanto complexa, e nós vamos utilizar aquelas ideias daquela demonstração na resolução da primeira questão da nossa lista de exercícios logo mais, tá certo? Então, por isso que eu peço para vocês que no segundo tempo de hoje, vocês tenham muita atenção, porque vai ser, assim, muita informação, e se você se distrair um pouco, poderá acabar se perdendo um pouco na explicação, tá certo? Bom, teorema da dedução, a maioria da galera acertou, parabéns, certo? Vamos aqui para a seguinte. O conjunto de fórmulas gama de uma fórmula pode implicar em uma fórmula A que venha a ser consequência lógica de gama. Bom, na questão anterior já dava mais ou menos um spoiler dessa questão aqui, certo? Então, basicamente, eu só fiz o quê? Mudar um pouco as palavras, mas foi na mesma essência. Então, estou falando que um conjunto de fórmulas gama, ele pode implicar um conjunto, em uma fórmula R, em fórmula A, desculpa, que vai ser a consequência lógica de gama. Então, implica e consequência lógica, como eu já disse para vocês, acabam sendo sinônimos, certo? A maioria acertou, parabéns. Essa daqui tinha mais de uma opção, né? Então, vamos lá. Sobre a imagem a seguir, podemos afirmar verdadeiramente que... Vamos voltar lá para essa imagem? Vamos poder... Fala, Lécio. Essa primeira aí eu marquei sem querer, eu fui na fé que eu não tinha marcado, sabe que eu não tinha marcado, quando eu fui ver a resposta eu tinha marcado, ó. Eu sabia que a primeira era falsa.
a primeira alternativa dela. Há sempre uma... Não, você já passou já. Eu vacilei. E seu microfone está desligado. Pronto. Vamos lá. Sobre a imagem a seguir, podemos afirmar verdadeiramente que. Então, vejam bem. Aqui nós temos gama, né? E uma condicional. Então, a primeira coisa que eu posso afirmar aqui, né? É que temos algum elemento da metalinguagem, certo? Por quê? Porque esse elemento aqui é um elemento da metalinguagem, certo? Essa primeira alternativa não deveria ser marcada, porque ele diz o seguinte, ó, há somente símbolos válidos da linguagem da lógica proposicional. E eu acabei de dizer para vocês que esse símbolo aqui não pertence à linguagem da lógica proposicional, certo? Ele é da metalinguagem. Então, não era para ser marcado. Fala, Luke. Professor, só para talvez isso ajude a galera e até para me tirar uma dúvida, daqui para frente, tipo, daqui para frente, todos os próximos símbolos que a gente vai ver, porque com certeza tem mais símbolos, não são só esses. Todos, tipo, vão ser da metalinguagem ou tem mais algum símbolo da lógica proposicional que a gente não aprendeu ainda? Porque já fica mais fácil, para caso tenha uma questão parecida, a gente já saiba que é metalinguagem, não lógica proposicional. Tipo, no caso da consequência, nessa questão aí. Tem mais algum símbolo da lógica proposicional que a gente não viu ainda, que a gente vai ver? Luke, excelente pergunta essa que tu fez. E foi muito válida mesmo. Realmente, vocês não vão ver mais símbolos da lógica proposicional. Daqui para frente, todos os símbolos que vocês encontrarem pelo meio do caminho serão símbolos da metalinguagem. É só você lembrar bem do alfabeto da linguagem da lógica proposicional. Os símbolos são aqueles. Aí alguém pode dizer assim, professor, mas se eu, por exemplo, encontrar o conectivo NAND, que é o not end, ele é um símbolo da linguagem, né? Ou da metalinguagem. Então, aí já é um caso à parte, porque o conectivo NAND, assim como o conectivo NOR, eles são conectivos que alguns autores chamam de abreviações. E aí eu nem queria entrar muito nessa seara, porque realmente eles não fazem parte da linguagem básica, certo? Da linguagem básica do alfabeto da lógica proposicional, certo? Eles são, como é que se diz, conectivos derivados, mas eles acabam, quando você insere esses símbolos que eu estou falando, o conectivo NAND e o conectivo NOR, eles passam a fazer parte do alfabeto da linguagem da lógica proposicional. Mas, a princípio, a gente não vai trabalhar com eles, certo? E se a gente vier a trabalhar com eles, eu vou falar para vocês, olha, agora a gente vai acrescentar 2 símbolos novos ao alfabeto da linguagem da lógica proposicional. Mas pelo esquema que eu montei para essa disciplina, não vou trabalhar com esses 2 conectivos. Talvez eu fale apenas por uma mera curiosidade a respeito deles, tá bom? Mas, de antemão, todo e qualquer símbolo que vocês virem daqui para frente, né, serão símbolos da metalinguagem. E vocês vão ver alguns símbolos novamente, vão ver símbolos novos, realmente, tá certo? Isso na linguagem da lógica proposicional. Depois a gente vai estudar a lógica de predicados. Aí vocês vão aprender o alfabeto da linguagem da lógica de predicados. Depois vocês vão para a lógica modal. Aí vão aprender o alfabeto da lógica modal. E assim, a cada alfabeto que vocês vão aprendendo, novos símbolos de alfabeto vão ser adicionados à cultura matemática de vocês, certo? Mas aí vocês sempre lembram, aquilo que não está, aquele símbolo que não está elencado ali na definição do alfabeto, ele será um símbolo de metalinguagem. Símbolos da linguagem são somente aqueles que estão bem definidos no que vem a ser o alfabeto da linguagem. Beleza? Alguma dúvida, turminha? Sempre que tiver essas observações, fale, porque isso é muito importante, certo? Mas siga o exemplo do Luke, beleza? Bom, gente, então continuemos aqui. Simboliza que a condicional é consequência lógica de gama. Perfeito. Então, aqui eu estou dizendo que essa condicional AB ela é consequência lógica desse conjunto gama de símbolos. Então, aqui teria que marcar. O símbolo da consequência lógica faz parte do alfabeto da linguagem da lógica proposicional. Não é. A gente acabou de falar que o símbolo da consequência lógica é metalinguagem. A condicional implica, logicamente, gama. É o contrário. Gama implica, logicamente... Oi. Diga aí, irmão. Só com uma definição,
a gente conseguiria responder a primeira, a segunda e a quarta. Uhum, exatamente. Só sobre que o símbolo da consequência lógica não faz parte da LLP. Isso, exatamente. Ó, como eu estava falando para vocês, a gente está chegando num ponto da disciplina que o grau de exigência de raciocínio vai se tornar maior, certo? Então é preciso você ter um pouco mais de cuidado nas análises, né? Ler com bastante atenção as definições, certo? Então tudo isso aí vai impactar no decorrer da disciplina, certo? Então a gente está começando a chegar num nível, digamos assim, um pouco mais alto, beleza? Bom, vocês entenderam aí, né? Então as duas únicas que eram corretas era a segunda e a terceira alternativa. Todas as demais eu acabei de explicar. Oi. Você pode só explicar para mim por que a última, a condicional implica logicamente em gama está errada, que eu não entendi muito bem essa. Pronto, Luke. Porque é o contrário. Gama implica logicamente na condicional. Certo? É como eu falei para vocês. Olha, tanto faz você utilizar a expressão gama, aliás, a condicional é consequência lógica de gama, como também gama implica logicamente naquela condicional, certo? Então, quando eu falo que tal fórmula implica logicamente na outra, eu até gosto mais dessa expressão, porque a gente observa aí uma sequência. Eu tenho aqui a fórmula gama, eu estou dizendo que ela implica, né? Estou dizendo aqui a relação, e ela implica em quê? Seria a condicional, nesse nosso exemplo. Quando eu digo a condicional é consequência lógica de gama, é meio que ao contrário. Eu estou dizendo assim, ó, essa condicional ela é consequência lógica de gama. Deu para entender? Então, quando eu digo fórmula gama implica logicamente na fórmula alfa, eu estou nesse sentido, que é mais ou menos o sentido da leitura que a gente faz da fórmula, né? Daquela estrutura. Não sei se vocês estão conseguindo abstrair o que eu estou falando, né? Quando eu digo tal fórmula é consequência lógica de outro conjunto de fórmulas, eu estou fazendo a leitura da direita para a esquerda, né? Deu para entender, Luke? Deu sim. A leitura ela é feita de maneira inversa, de trás para frente. Isso, exatamente. Quando eu utilizo a expressão consequência lógica. Quando eu digo implicação lógica ou implica logicamente, aí eu estou fazendo a leitura direta. Beleza? Bom, sempre que vamos utilizar um teorema, precisamos apresentar a demonstração do mesmo. A maioria colocou verdadeiro, né? Pisaram na bola. Então, a demonstração de um teorema, ela é mostrada para vocês apenas para que vocês vejam que aquele teorema é válido, ou seja, que ele é uma verdade, certo? Quando você vai utilizar um teorema, você não precisa se valer da demonstração dele. Você simplesmente usa o teorema. Quando a gente chegar lá nos finalmente da disciplina, nós vamos utilizar muitos teoremas na parte de álgebra booleana. E aí eu vou apresentar para vocês as demonstrações desses teoremas, mas depois a gente vai simplesmente utilizar o teorema sem necessariamente precisar demonstrar. Então, que fique bem claro, a demonstração do teorema ela é útil para mostrar para vocês que o teorema é válido, que ele é uma verdade. Mas, quando você vai utilizar o teorema, você simplesmente usa o teorema. Eu acho que alguém comentou lá no grupo que, certa vez, um professor mostrou a demonstração da fórmula de Bhaskara, ou seja, como é que a gente chega até a fórmula de Bhaskara, e é uma demonstração imensa. Oi? Isso aqui mesmo, Marcelo. Ah, foi você, né, Vitor? Beleza. Então, eu me lembro quando um professor meu também fez essa demonstração, acho que ele apagou o quadro umas 2 ou 3 vezes, até chegar na fórmula de Bhaskara, certo? E aí, hoje a gente utiliza a fórmula de Bhaskara sem necessariamente saber como é que é a demonstração dela, certo? Entendido? Então, essa questão aqui, a maioria pisou na bola, mas tudo bem, acho que compreenderam agora. Então, vamos para essa outra. Fala, Luke. Professor, é só que o Lucas, ele perguntou ali no chat se tinha como você confirmar para ele se o formulário dele foi enviado, é que ele não sabe. Aí... Lucas, depois aqui eu vou ver isso aqui, certo? No nosso intervalo eu vejo, aí eu te falo no segundo tempo, tá bom? Pode ficar tranquilo. Quando uma fórmula A implica, logicamente, uma fórmula B, e a mesma fórmula B implica, logicamente, uma fórmula A, dizemos que é uma relação de equivalência lógica. Isso é muito importante. A implicação lógica ou a consequência lógica, ela é uma via de mão única. Ou seja, se eu digo que A é consequência lógica de B, certo? Não necessariamente
B é consequência lógica de A, certo? Entendido? Então, lembre-se bem, a relação de consequência lógica ou implicação lógica, ela é, entre aspas, uma via de mão única. Já a relação de equivalência lógica, ela é indo e vindo, certo? Então, se eu digo que A implica logicamente B e B implica logicamente A, então existe uma relação de equivalência. Então, vejam que equivalência e implicação lógicas são, na verdade, relações entre fórmulas, certo? É algo que você não deve esquecer jamais. Então, nós estamos estudando as relações que podem existir entre fórmulas. Que relações são essas? Relação de implicação lógica e relação de equivalência lógica. Tranquilo? Então, a maioria aqui acertou, beleza. Vamos lá. Constitui os passos da demonstração da seguinte afirmação. Vamos voltar lá na ilustração, e aí a gente vai entender melhor. Aqui tem o nome do pessoal que enviou. Lucas Marques, é você? Pronto, tá aqui, ó, foi enviado. Então, vamos lá na pergunta. Bom, meus amigos, então vamos lá. Nós temos aqui uma fórmula H. Eu estou dizendo que ela é tautologia, certo? Então, para mim demonstrar essa afirmação, o que é demonstrar? É eu provar, certo? Eu acho que eu ainda não falei para vocês nessa turma especificamente, mas vocês devem ter ouvido eu dizer isso lá nas gravações dos semestres anteriores. Que em matemática a gente não trabalha com fé, né? Então a gente tem que provar. Se eu digo algo, eu tenho que provar. Não é simplesmente porque o professor Hudson falou que todo mundo vai acreditar, né? Então há um certo, digamos assim, jogo cético com relação à matemática. Então, se eu afirmo que determinada fórmula é uma tautologia, eu preciso demonstrar. Uma das maneiras de demonstrar a tautologia é utilizando a tabela verdade. Outra é utilizar o método dedutivo, que é o que a gente está vendo aqui, certo? Então, vejam bem. Para mim demonstrar que isso daqui é uma tautologia, eu vou dizer o seguinte, que para toda interpretação dessa fórmula aqui, nós vamos ter que a interpretação de H é igual a V, correto, certo? Então, vejam que isso daqui é uma disjunção. Ok? Então, atenção. Se isso aqui é uma disjunção, significa o quê? Que para toda interpretação I de H, nós vamos ter uma interpretação I de φ, essa aqui é a letrinha grega φ, ela vai ser igual a V, ou a interpretação não φ está errado. Porque, veja bem, se a interpretação de φ é igual a V, a negação de φ vai ser igual a quê? Igual a F. Então, você não deveria marcar a opção 2. Vamos ver a opção 3. Para toda interpretação I de H, temos que a interpretação de φ é igual a F, ou a interpretação da negação de φ é igual a V. Aqui é correto, certo? Então, vejam bem, ó. Então, aqui eu estou dizendo que se a interpretação... Ah, tá. Aqui é para confundir, Renan. Fala, Luke. Professor, aí que tá, tipo, então nesse caso não era para ter marcado a 2, era para ter marcado a 3, é isso? Perfeito, exatamente. Só que na resposta tá dizendo que a 3 está errada e que não é para marcar ela. Na correção. Aí o que foi, tipo assim, a forma como eu fiz essa questão foi a seguinte, eu marquei quais? Eu marquei a 1, A2, A3 e A5. Vamos lá, A1 tá certo, perfeito. O que foi que eu entendi da A2? A2 a gente tem que φ é igual a V, ou não φ é igual a V. Aí o que foi que eu pensei? Beleza, como tem o ou, a disjunção, ela sempre trabalha com um dos dois tem que dar 1. Beleza. Então, se os dois forem 0 ou os dois forem 1, como um continua sendo o mesmo e o outro não, então sempre vai ser V. Beleza. Aí, nesse caso, o que foi que aconteceu? Eu pensei que para estar errado, tinha que ter o I, como tem nessa 4, olha. A 4 tá, deixa eu ver, a interpretação de φ é igual a F, e a interpretação de φ também é igual a V, só que aí a gente entra naquela questão da não contradição, aí tá se contradizendo. Beleza. Aí a 5 também tem um ou, aí se você perceber, a 3, ela é o inverso da 5.
o φ é igual a F e o não φ é igual a V, e ali tá φ, faltou só o não, mas de qualquer jeito tem o ou. Isso confundiu demais, tipo, eu fiquei completamente confuso nessa, tipo, eu não sei, eu não tô sem entender até agora, que eu jurava que eu tinha acertado essa. Cara, eu acho que tu tem razão, certo? O erro aqui foi meu, eu acabei também complicando a vida de vocês, certo? Mas o teu raciocínio está perfeito, porque realmente, ó, vamos só voltar aqui para o raciocínio dele. Opção 1, correto, não tem mais o que se discutir, né? Então, para toda interpretação dessa forma aqui, nós vamos ter que a interpretação de H é igual a V, correto? Aqui está certíssimo. Essa opção 2, eu também eu acabei concordando contigo, né, por causa do ou aqui. Então, esse ou faz com que a interpretação de φ seja igual a V, ou a negação de φ seja igual a V, certo? Eu concordei aqui contigo. Nessa 3, né, nós vamos ter que a interpretação de φ igual a F ou a negação de φ igual a V. Então, acho que uma dessas opções aqui eu deveria ter excluído, certo? Na hora que eu fui montar a questão. Essa opção 4 também não tem mais o que se discutir, ela realmente é uma contradição, né? Então, por quê? Porque φ não pode ser falso e verdadeiro simultaneamente, né? O que dá a ideia de simultâneo é esse i, né? O ou dá a ideia de alternativa, né? De alternar uma coisa com a outra, certo? Então, eu acho que a tua observação, ela faz sentido. Deixa eu ver como é que ficou lá a resposta. Que se for o caso, eu anulo aqui essa questão, que realmente está meio confusa mesmo, está mal formulada, e aí todo mundo ganha ela, certo? Vamos ver aqui onde é que ela está, meu Deus do céu. Pronto. Estava dizendo que a opção 1 é verdadeira, né? Deixa eu só anotar aqui para a gente checar lá. Opção 1 verdadeiro, opção 2 verdadeira, a 3 falsa, a 4 falsa e a 5 verdadeira, certo? Vamos lá. E como é que ficou? Que eu acho que tu tem razão mesmo. Opa. Pronto. Opção 1, verdadeiro, está correto. Opção 2, verdadeiro, realmente aquele raciocínio teu está correto. Então, a forma como eu estava explicando é que estava confusa. O 3, né? Esse 3 realmente ele acaba confundindo você, né? Certo? Então, eu acho que a 3 eu não deveria ter colocado, correto? A 4 não tem o que se explicar. E a 5 também está corretíssimo, por quê? A interpretação de φ pode ser V ou pode ser F, certo? Então, vou dar uma analisada bem com bastante carinho nas alternativas que vocês colocaram, e quem tiver assinalado a 3, que a meu ver, não deveria ter sido colocado aí, que acabou confundindo vocês, né, vai ganhar essa questão. Melhor falando, eu vou dar essa questão para todo mundo, tá bom? Então, todo mundo aí vai ganhar um pontinho dessa questão, beleza? Que assim fica mais fácil até para mim também, certo? Que realmente estava confusa. E é interessante, quando a gente está formulando uma questão, às vezes a gente compreende bem direitinho, e a ideia que a gente passa, às vezes, de maneira equivocada, é que vocês vão entender também, né? E às vezes a gente não se toca de como a questão está formulada de uma maneira confusa, né? Eu acho que a próxima vez que eu for fazer um quiz desse, eu vou chamar algum de vocês ou um aluno de uma outra turma que já passou para verificar. Fulano, dá uma lida aqui nessa questão, tá clara? Dá para entender? Né? Ou vou aperrear minha mulher e pedir para ela analisar, fazer uma crítica às questões. Gente, onde é que nós estávamos? Pronto. Acho que aqui já é a última questão, né? Dizia o seguinte: numa proposição do tipo se A, então B, a sua prova direta envolve. Bom, a primeira questão... Ah, não, Davi, aí também aí é demais, né? Tá certo? Não posso chamar vocês. Mas foi boa a tentativa, valeu a tentativa. Então, gente, vamos aqui para a gente fechar. Na proposição do tipo se A, então B, a sua prova direta envolve. Seguinte, prova é um assunto que vocês vão ver com muito mais profundidade em matemática discreta, certo? O que é que a gente vai ver aqui? A gente vai começar a ter noções básicas de prova. O que é que nós vamos fazer na primeira questão da tarefa, que foi passada semana passada?
logo mais no nosso segundo tempo. Nós vamos exercitar essa construção de provas. Então, primeira alternativa, assumir que a hipótese ela é verdadeira. Então, toda vez que vocês encontrarem uma afirmação do tipo se A, então B, vocês não devem esquecer. A é minha hipótese e B é minha conclusão. E quando eu vou provar, através da prova direta, ou melhor, vou demonstrar que essa afirmação ela é verdadeira, eu sempre vou assumir que a minha hipótese é verdadeira, certo? Entendido? E a partir da hipótese, eu devo chegar na conclusão, que isso é justamente o processo de prova. Mas vocês vão ver na resolução do exercício como é que a coisa acontece. Assumir que B, a hipótese é verdadeira, está totalmente errado, porque B é a conclusão. Tentar desenvolver argumentos lógicos que tenham como consequência B ao final. Perfeitamente correto, porque B é a conclusão. Um erro que muita gente comete ao construir provas, principalmente quem está começando a construir provas, é usar a conclusão como parte do argumento para chegar até a conclusão. Isso é um erro crasso, né? Muita gente comete esse erro, mas com a prática acaba se acostumando e não vai mais cometer esse erro. Próxima alternativa, assumir que B, a conclusão é falsa. No caso de uma prova direta, isso está incorreto. Mas se for uma prova por contradição, que é um outro tipo de prova, aí está valendo, certo? Mas isso daí são cenas do próximo capítulo que vocês vão ver e com mais profundidade na disciplina de matemática discreta. Fala, Vitor. Você fez uma questão usando contradição, por contradição lá nas aulas. Mas ali eu estava só mesmo dando um spoiler do que vocês vão ver em profundidade no próximo semestre, certo? Então, em matemática discreta é que vocês vão estudar essas demonstrações com muito mais profundidade. Eu estou só preparando vocês para a próxima disciplina, né? Eu estou fazendo um favor a mim mesmo, na verdade, certo? E a última, assumir que a hipótese é falsa. Também, para uma prova direta, não vale, certo? Eu acho que nem na prova por contradição, se não me falha a memória, não. Na prova por contradição, não tem isso, não. Isso daqui é uma hipótese totalmente absurda. Beleza? Gente, então, para aqui a apresentação, certo? Já são 11h03. Vamos dar aquele nosso intervalo glorioso de 10 minutos para a gente tomar água, reforçar um pouquinho o café da manhã, porque a gente vai passar de meio-dia hoje, porque tem muita coisa para ser discutida na lista, tá certo? Interromper aqui a gravação e quando a gente voltar, quem ainda não tiver registrado a presença, não se preocupe que no segundo tempo registra, tá bom?